Então, boa noite para vocês, né? Nosso encontro de toda quinta-noite, nossa turma aí de Farma. Estamos na nossa... É verdade, hoje é online para todo mundo, tá todo mundo de um lado e a professora do outro, né? E, bom, hoje, né, exclusivamente hoje, ó, teve alguns acontecimentos aí, né, meus particulares. Eu tô no meu quarto, trancada aqui. Se vocês ouvirem algum barulho é porque eu tenho bastante gente lá na sala, deixei todo mundo lá para poder ficar aqui e entregar a aula de hoje, né? Conforme prometido, né? A gente tem esse compromisso aí toda quinta, independente dos fatores ou coisas que venham ocorrer e acontecer, né? Então, como vocês provavelmente acompanharam, devem ter visto ali pelo perfil, houve um falecimento de uma pessoa próxima, né? Mas já fizemos o que tínhamos que fazer e agora cuidar de quem ficou, né? O que nós vamos fazer hoje, né? Nós estamos indo, acho que para a terceira aula, é isso, né? É o terceiro encontro. Nós tivemos o primeiro encontro na sala lá em cima, depois foi na sala original mesmo da farmácia, e agora a sala online, olha só, já tivemos 3 aulas e 3 aulas diferentes, né? E hoje, conforme combinado, a gente iria falar sobre ética, né? Então, eu pedi a princípio para vocês já verem um pouco sobre o assunto no capítulo 14, páginas 70, 71, 72 e responder, então, a página 73, né? Tem 2 perguntinhas ali, certo? Isso antecipando, então, já o que nós iríamos ver em sala de aula, né? O que nós vamos ver, então? Eu vou passar os slides, como eu sempre faço, tá? Vocês vão me dando feedback se vocês estão acompanhando, estão vendo, se está rodando esse feedback para vocês que estão em casa, certo? Está rodando, aliás, o slide, tá? O que eu vou pedir aí para vocês para a questão de chamada, tá? Eu até tirei um print aqui da tela, mas de qualquer forma, eu gostaria que vocês se pronunciassem no WhatsApp ali para eu poder dar presença pelo nome de vocês. Então, vocês vão dar uma boa noite, vão falar o nome de vocês. Se vocês colocarem, digitarem o nome, acho que é melhor ainda, tá? Porque tem algumas pessoas que vão entrar aqui, mas é outra pessoa, né? Então, eu não vou dar chamada pelo nome que eu tô vendo aqui. Tânia, Regina, Késia, Maria Arlene, Marceli, Juliana, Juscelene, Jennifer, Erlândia, eu acho que tem 2 Erlândia aqui. Erlândia Oscar e Erlândia sozinho, Elisângela, Jesse e Alisson. Tá? Então, eu gostaria que vocês entrassem lá no WhatsApp, na conversa do grupo, e escrevessem o nome de vocês para mim fazer a chamada por lá, tá? Oi, pode falar. O Alisson sou eu, tá? Stephanie. Isso, então, aí eu vou pedir para vocês, entra lá no grupo do WhatsApp e fala o nome de vocês lá para mim poder dar a presença para vocês. Tá bom? Mas eu já tirei o print da tela aqui também, tá? Aí pode colocar aqui no chat, ó. Quem é você? Tá, Stephanie? Certo. Então, passando agora o momento da chamada, né? Eu não tô com a pauta aqui em casa, então eu vou depois fazer isso lá na escola. Aí eu preciso só ter o registro de quem tá presente, tá? Então, vamos no slide, depois a gente vai pegar a apostilinha, tá? Separe a apostilinha de vocês, né? Dessa pessoa bonita aqui, certo? Na página 14, tá? É ética na farmácia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E o slide. 14? Capítulo 14, página 70. Tá? Lembrando, né? Esse aqui é o assunto sobre ética e o que eu vou trazer aqui no slide é abrangendo o assunto, tá? Então, sempre somando com aquilo que a gente já tem como proposta pela apostila. Sim, pode falar? Boa noite, é Eli. Olha, não vai corrigir o exercício das 2 perguntas de semana passada?
Sim, do capítulo 14, né? Sim. Sim, nós vamos fazer. Fiquem tranquilas, tá bom? Tá. Eu só quero entrar no slide, Tá depois bem. a gente vai para a apostila. Tá com pressa, Tá, né? beleza. Todo mundo tá conseguindo ver o slide? Sim. Tá. Eu vou tentar fazer a apresentação, tá? Vamos ver, ó. Ele abriu. E eu vou passar. Passou para vocês também? Não. Não? Tem que aparecer assim, aula de hoje. Não aparece? Não. Tá. Não tá aparecendo, não. Assim, Agora apareceu. Para você. Para mim, não. Tá. A aula de hoje apareceu agora? Sim, apareceu. Sim. Ótimo. Tá, então eu vou manter assim desse jeito, sem ser apresentação de slide, tá? Ok. Então, a aula de hoje é ética e valores, certo? Então, eu vou estar abordando esses temas juntamente, né, somando com o capítulo 14, que fala sobre ética na farmácia, tá? O que nós vamos ter aqui? Significado, então, né? Qual que é o significado da palavra ética? O que é ética? O que é ser ético? Né? Está relacionado ao significado modo de ser, tá? Então, o modo que você é seria o modo que você seria então ser ético, tá? O que a gente faz então para saber se o que eu estou fazendo, se o meu proceder, né, é ético, né? O que eu estou fazendo está ético, estou sendo ético. Nós usamos essas três palavrinhas aqui. Vocês estão conseguindo ver quais são? Sim. Tá todo mundo me acompanhando? Tá. Então, o que nós temos aqui? Quero, posso, devo. Quando eu respondo essas três perguntas, automaticamente o que eu estou pensando em fazer ou a ação que eu vou tomar, né, ela entra, então, dentro da ética em ser ético, né? Por exemplo, eu estou lá na escola, né, e eu tomei emprestado uma caneta com uma borracha, com um lápis e mais um pouco de clipes e mais um canetão, certo? E eu estou usando isso como atividade ali, de repente eu esqueço e acabo levando junto com o meu material para casa, né? Quais as perguntas que eu posso fazer sobre a minha ação? Devolver depois. Exatamente, né? Automaticamente vem aquele alerta sobre a ação que a gente tomou. Quando isso acontece, né, que a gente esquece, né, e daí vem aquele alerta, a gente tem alguns segundos, né, que levam a gente a fazer escolhas. E ética, ela está relacionada a isso. Nada mais é do que escolher. Escolher entre fazer ou não fazer, né? O que é certo ou o que não é. Então, o que eu posso fazer de perguntas para mim? Quero fazer? Posso até desejar fazer, certo? São as avaliações que eu devo fazer. Posso fazer? Tem o posso bem relacionado ao poder, né? O poder de fazer também. Agora, a última pergunta é: devo fazer? E essa é com mais peso realmente, né? Então, se eu faço essas avaliações, peso as minhas ações exatamente nessas palavras, né? Quero, posso, devo. Então, é quando eu estou fazendo essa avaliação sobre o que é ser ético, sobre o que é a ética. Isso no âmbito geral, né? Como ação e atitude de um ser humano. Nós temos a ética a ética profissional, a ética no local de trabalho, né, que não deixa de fazer essa avaliação, certo? O que nós temos que ver, então? Como eu falei para vocês, ética é uma questão de escolhas. Eu escolho, então,
ser ético? É a pergunta que eu vou fazer para vocês, né? O que vocês acham? Podem participar, meninas. Posso escolher ser ético, sim ou não? Eu acredito que sim, Pro. Eu posso tomar a decisão, né, de ser ou não ser, né? Não é algo que eu posso dizer, foi o sem querer, como a gente estava vendo, né? Que alguém ali respondeu, eu vou devolver, né? Se eu me peguei levando sem querer algo que não é meu, então vem aquele alerta e em segundos eu tomo uma ação, que é baseado em escolha, né? Saio correndo e vou lá, já devolvo, né? Por exemplo, também questão de troco, né? Você faz uma compra e vem um troco a mais. Um troco a menos a gente reclama, mas o troco a mais é uma questão de escolha. Fico comigo ou devolvo? Né? Um alerta ele tem que aparecer e na sequência do alerta de segundos você toma uma ação, toma uma atitude, toma uma decisão, né? Então é baseado em escolhas, tá? Ética vezes moral. Qual que é a diferença entre ser ético? Qual é a diferença entre ser moral, né? O que nós temos aqui, o que a gente precisa entender? Que a ética, ela não muda, a moral vai mudar. Por quê? Porque a ética, ela é baseada exatamente em algo, eu diria, lei, né? Para uma comunidade, para a humanidade em si. Então, a ética, ela não vai mudar aqui, ela não vai mudar se você for para um outro estado, para um outro país. Ética vai ser aqui, ética vai ser lá também. O que é ética aqui vai ser ético lá também. Né? Está relacionado exatamente à ação e atitude do ser humano, né? Equivalente à palavra respeito, que vocês vão ver isso ali no capítulo 14, página 70. E moral, o que é? É respeito? Também é. Mas a moral, a diferença é que ela muda, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, mulheres trabalhando fora, né? Mulheres que hoje são donas da casa e não estão casadas, têm filhos e trabalham fora, são as que sustentam a casa. Séculos, né, atrás, isso seria o quê? Não estamos falando de ética, daí estamos falando sobre moral. Não seria moralmente certo, né? Se décadas atrás, anos atrás, né, uma mulher, então, se apresentasse como separada ou engravidasse solteira, né, fosse mãe solteira, por exemplo. Então, são coisas que, como princípios e valores, isso é algo que você pode levar individualmente, mas dentro da sociedade, como a sociedade muda a sua cultura, então há certas coisas que vão sendo normais, né, ao longo do tempo, e a moral, então, vem mudando isso junto. Ou seja, ética não muda, mas a moral vai mudar de acordo com a cultura daquela sociedade, né, daquele povo, certo? Então essa seria a diferença entre ética e moral, mas ambas estão relacionadas a uma lei, a uma norma, a um jogo de regras de convivência de uma sociedade, né, de uma comunidade, tá? Vale a pena ser ético? O que vocês acham? Se vale a pena, O que vocês acham? a gente tem que ser. Gostei da resposta, muito bem. Mas vamos lá, vamos discutir um pouco mais aqui, gente. Por que vale a pena ser ético? Vocês não acham, se a gente falar um pouco sobre a política, né? Se a gente falar um pouco sobre as ações políticas, vocês não acham que eles estão bem mais beneficiados e se beneficiam muito mais, às vezes sendo antiéticos, fazendo o que fazem?
Prof, mas eu acho que estão fazendo do modo errado, né? O quê? Sendo antiético. Não, ser antiético é errado. Agora a questão é, vale a pena ser? Não, com certeza não. Por quê? Me Vale a diga. pena ser ético. Ético. Por quê? Não tem muita gente antiética se beneficiando e tendo muito... Tem. Pena ser. É isso que eu estou Pra querendo manter o dizer. Tem equilíbrio. muitas. Por mais que tenha muitas pessoas antiéticas se favorecendo disso, mesmo assim eu acho errado. Errado é. A questão é, vale a pena ser? Não. Não, ser antiético não, vale a pena ser ético, é o que está ali na pergunta. Político sim, né? Lembram das perguntinhas? Quero, Sim. posso, devo. Muitas pessoas, elas não vão até o devo. Elas vão, eu quero e eu posso fazer. Eu posso, Uhum. Não vão até o devo. O devo é o meu limite, certo? É exatamente onde vem o peso ideal e certo, mas muita gente não vai até lá. Muita gente não vai perguntar se o que eu estou fazendo é o que eu devo fazer. Vão perguntar, eu quero, realmente eu quero e eu posso, eu tenho o poder de fazer. E param por ali, certo? E daí tem muita gente que realmente se beneficia dessas atitudes, né? Certo? Por quê? Porque há um preço também a ser pago, né, em ser ético. Vale a pena? Vale, porque é o certo a fazer. Que vale a pena. Pode falar. Eu acho que vale a pena porque ser ético mantém o equilíbrio do mundo, do país. Então, por isso que vale muito a pena ser. Muito bem, os resultados podem ser até a longo prazo, mas são resultados que permanecem, né? Muito bem colocado essa questão, tá? É que às vezes, realmente, por uma fruta podre, né, que é a imagem ali que a gente está vendo, né? De repente, uma maçã podre pode prejudicar, né? Pode influenciar as demais. Então, vai muito de quem está convivendo ali junto, né? Se tem alguém, ou a gente muda o pensamento daquela pessoa, aquela pessoa muda o pensamento de todos os outros, né? Por isso a pergunta, vale a pena ser ético? Até que ponto nós vamos Prof, mas sacrificar? ética é diferente de... E as duas podem caminhar juntas. Ser antiético e se você ter caráter, você não vai se contaminar. Ser antiético com caráter? Como assim? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Sim. Então eu posso fazer tudo. Mas nem tudo me convém. Então, assim, dá de caminhar junto. Você pode conviver. Eu convivo com pessoas antiéticas. Eu sei que fazem coisas erradas. Mas nem não é porque elas vão fazer que eu vou... É sim ser o meu caráter. Quem tem caráter vem de berço leis. E você aprende no decorrer do tempo. Você, numa empresa, você tem que ser ética. Você obedece aquelas regras. Mas o caráter vem de berço, vem do que tu aprende na tua família, nos teus avós, passa de um pro outro. Então, eu acho assim, ética e caráter e bom senso, um anda atrás do outro. Não que formada, é mais difícil você se corromper com as antiéticas, com as pessoas antiéticas. Vão Cortando o áudio, né? Mas cabe a você se corromper ou não. Se você tiver uma boa instrução, se você tiver bem instruído, você não vai se corromper, você não vai ser antiético, vai te tentar ser. Mas aí tá no seu caráter. A questão da escolha. Por isso que ética De é decidir. escolha. O poder é seu, você decide. Se você vai se corromper, é escolha. Você escolhe ser antiético ou ética ou manter seu caráter. Ideia, no meu ponto de vista. Então, vale a pena ser ético? Sim ou não? Com certeza. Depende do ponto de vista que tu tá vendo, que tu tá lá dentro.
Depende o momento que tu tá vivendo, no meu ponto de vista. Certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Continuo com essa frase, vale a pena ser ético? E eu vou passar o vídeo para vocês, tá? Tá todo mundo acompanhando? E participando! Isso aí, vamos lá. Tem som? Tem. Tô ouvindo. Estão conseguindo ouvir? Não. Tem som não. Dá pra ver só a imagem. E agora? Dá pra ouvir não. Tá saindo som, gente, para vocês? Não. Tô escutando um cachorro latindo. Aham. Tá dentro da casa da Regina. Ai, eu já vou tirar o cachorro! Eu já vou tirar o cachorro! Não falei. Tudo bem. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Ó, gente, tá falhando.
Gente. Não tá indo esse slide. Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês têm que ver esse vídeo para poder fazer a atividade. Depois você manda ele depois. Vocês estão vendo e ouvindo? Aham. Dá pra ver. Ouvindo? Não, ouvindo não. O Roberto, né? É. Esse vídeo é muito legal e fala tudo que a gente precisa sobre o assunto. Estão ouvindo? Só você mesmo falando. Não dá para ouvir, prof, só dá para ver. A prof não consegue mandar no grupo, daí todo mundo fica quietinho e assiste rapidinho. Deixa eu ver se eu acho esse aqui. Assim. Conseguiram ouvir agora? Não. Não dá para ouvir nada ainda, prof. Ó, eu parei a apresentação, né? Eu vou compartilhar com vocês agora o vídeo no YouTube, tá? Estão vendo ali? Ah, acho que agora vai, porque não está cortado o vídeo. Sem conseguir local ou autorização para montar a tenda, o Grupo Elo chega a uma conclusão perigosa. Deixar lá. Deixar lá. Bom, a gente, se não conseguir autorização, a gente vai montar na nossa. Fazer na raça, tá todo mundo com a segurança do Papa. Ninguém vai estar preocupado com isso. A gente tá fazendo uma ação promocional pra Claro
E eu queria ver a possibilidade de, do lado da sua banca, colocar um gazebo, uma tenda. Eu não tenho nem tempo para pedir autorização. É amanhã de 11 às 16 horas. O que eu quero é a sua opinião. Eu vou botar de qualquer jeito, entendeu? O que acontece? Prefeitura vem ver alguma coisa assim? A prefeitura está preocupada com o Papa, né? A prefeitura não tem dia nem hora, não. Então, aparece. De repente, ele chega. Sua mão. Eduardo, prazer. Posso trocar uma ideia contigo rapidinho? A gente precisa montar aqui uma ação de marketing, uma barraca da Claro. Passa a fiscalização, que eu quero montar na raça, amigão. Não, por aqui não. Tranquilo, né? É, tranquilo. Vem amanhã? É. Se amanhã você vier aí, a gente vai informar algum caso, se vai ter alguma novidade. Se tiver sem novidade, tá em casa. Informação. O receio lá, Edu, é só questão da licença, né? No mínimo 100zinho você deixa no meu bolso. Nós vamos assumir uma pista de todo mundo. Eu não vou, eu pego sozinho se quiser. Não, mas também na hora de sair fogo, não sai fogo. Não, a gente tem que fazer, mas que preocupa, preocupa. Não tem jeito a gente falar, uhul, vamos fazer. Tem R$100 no bolso. Não, morrendo de medo, não fica Estamos morrendo de medo. Não, mas ali, todo o pessoal da Kombi ali, tá tudo esperto. Então, é sem novidade, ele subia de lá e eu pego o cara antes de chegar. Aí, legal. Chamamos o Edson, vamos tomar os 5 a decisão, porque eu não ia segurar sozinho. Se tiver alguma coisa, eu tenho realmente os R$100. Falei pra ele, tem que chegar a pessoa, tem que conversar. Nós vamos olhar com mais detalhes as ações. As duas ações tiveram pontos positivos, pontos negativos, mas, infelizmente, em virtude desse tipo de ação que foi cometida, que a gente não pode aceitar em nome de uma empresa, que vocês ultrapassem a linha daquilo que é o permitido, inclusive pela legislação, a vitória desta vez vai para o Grupo Haddad. Montar uma tenda no meio da rua sem autorização da prefeitura é absolutamente ilegal. Vocês sabiam disso e resolveram correr esse risco. O conteúdo da DAP foi muito mais adequado aos interesses do cliente. O principal motivo da derrota ficou claro para a gente. Nós cometemos uma ação ilegal. Não se pode chegar aqui em São Paulo e plantar um stand, uma tênis no meio da rua. A raça de ter colocado foi eu que falei, vamos fazer na raça. Não dá para pedir, não dá isso, não dá aquilo, vamos fazer na raça. Só que eu não vou tomar decisão sozinho. Eu simplesmente falei, Edson, você é o líder, o que você acha? Avaliando o grupo, a gente chega à primeira grande conclusão de que o grupo foi irresponsável quando concordou em fazer uma ação que é absolutamente ilegal. Isso é uma coisa importantíssima. A ética e o pensamento de que eu preciso estar dentro das leis, principalmente numa ação pública de rua, é condição sine qua non, é condição absolutamente preponderante numa decisão como essa. E que levaria fatalmente, vocês podiam ter pintado de ouro esse telefone, teriam feito o que vocês quisessem, mostrado o plano mais espetacular, ter colocado 5.000 pessoas lá dentro, vocês iam perder do mesmo jeito. Porque eu jamais aprovaria uma história dessas e vocês deviam ter pensado nisso. Isso vamos fazer. Escuta, existe uma coisa que é legal, uma coisa que é ilegal. Agora, só porque não tem fluxo, não está atrapalhando o trânsito, minimiza a ilegalidade. Moral é uma coisa complicada. Isso é muito sério. Então, melhor fazer uma coisa ilegal, melhor roubar já que eu não posso ter. Quase poderia dizer isso, né? Não consigo comprar, então eu vou roubar. Muito longe disso. Não, para mim ética não tem grau. Ou tenho ou não tenho decência. Ou penso ou não penso direito. Não é muito longe disso não, senhor Eduardo. E digo mais, os conselheiros chegam lá, perguntam para o senhor Eduardo, mas vocês estão montando uma coisa, vocês não têm medo de fiscalização? A resposta é não, mas eu já tenho R$100 aqui no bolso. Eu não tenho R$100 ainda. Eu faço todo mundo, a gente sabe como... Mas o que você está falando em suborno? Não, nem pode. Não? Então o que você falou? Eu queria que só que a coisa fosse resolvida longe. Caso eles tivessem que tirar alguma coisa, a gente está num país como o Brasil, a gente sabe o que acontece, esse não é o meu jeito de fazer, não é o meu jeito de trabalhar. Esse não é o teu jeito de trabalhar? É o jeito de quem trabalhar? Quem estava lá falando isso? Você sabe qual é a maior tragédia do nosso país? É infelizmente as pessoas irem atrás dessa conversa de que este é o Brasil. Este é o Brasil, este era o Brasil. E vem mudando. Está mudando muito. E nós somos os primeiros a termos que agir diferente. Agora, este pensamento e com relação de que este é o Brasil, eu vou botar R$100 no bolso, aí não vou tomar uma multa, ou vou subornar alguém, a gente sabe que isso não funciona, isso é absolutamente inadmissível. E para eu ter um sócio, né, um grupo primeiro que age legalmente, depois um sócio que pensa assim, ou se não pensa assim, mostrou e agiu assim, é absolutamente inaceitável. É inaceitável. Não aconteceu. Não aconteceu porque o cara não apareceu.
E se existisse um curso que pagasse para você ganhar dinheiro? Você participaria? A maior e melhor equipe de especialistas em investimentos do Brasil preparou um treinamento inédito e definitivo para você. Porque você tinha vontade de fazer isso. E você fala isso pro meu conselheiro. E eu fiz questão de saber se você estava brincando ou falando sério. Eduardo falando isso. Márcia, por favor, peça para colocarem a cena que eu pedi para separar. Bom dia. Tudo bem? Estava perguntando a vocês, não tem medo de fiscalização? Tem 100 reais no bolso. Não, tem morrendo de medo, não fica esse papo. Tô morrendo de medo. Então, mas ali, todo o pessoal da Kombi ali, tá tudo esperto. Então, sem novidade, ele ia subir de lá e eu pego o cara antes de chegar. Mas esse foi a principal... O problema. Cagaço. Esse aí. Principal. Também chamamos o Edson, vamos tomar os 5 a decisão, porque eu não ia segurar sozinho. Se tiver alguma coisa, eu tenho realmente os 100 reais. Falei pra ele, tem que chegar a pessoa, tem que conversar com a pessoa. Não pode fazer aí, aproveitar das câmeras, aproveitar de tudo. Não, e nós tentamos em uns 500 lugares. Muito lugar. Tem realmente os 100 reais. Se precisar, eu chamo o cara de lado. Converso com ele. Converso com ele. Tem realmente os 100 reais. Eu não tinha. Você não disse? Disse, mas eu realmente não tinha. Exatamente. Gente, eu tô querendo uma sociedade. Mesmo fosse funcionário. Que grupo é esse? Onde vocês se perderam numa história como essa? Marta estava do lado. Você fala de jeito nenhum. Porque eu não consigo aceitar. Entendeu? Que pena que eu tive que ver essa cena. Essa cena me acabou. Eu vi essa cena e eu falei, não sei o que eu vou fazer nessa sala. Sabe? E aí uma bobagem desse tamanho. E ainda se fosse só bobagem do grupo ter errado junto, ainda tem essa história que não consigo digerir. Eu sempre falei que a ética prevalece sobre tudo. Ser feroz na competição, lutar contra tudo e contra todos se for preciso, não importa. Isso realmente a gente tem que ser no mundo de hoje, mas sempre com ética e com dignidade. Isto ninguém pode te pegar, não tem como. Ninguém vai dizer, cara é agressivo demais. Que bom, o cara é agressivo demais e desonesto. Você está perdido. Você pode ficar honesto 26 anos de carreira que eu tive. Pisa na bola uma vez. Acabou teus 26 anos. Não dá para ser desonesto um pouquinho. Foi mesmo um momento ali de desespero mesmo, ali de fazer alguma coisa. De falar, não, a gente Mas não quantas vezes a vamos gente deixar. passa por momentos de desespero na nossa vida empresarial, em que as Milhares, coisas, exatamente. de repente você vê que saída que eu tenho, que a situação está grave. E aí o que eu vou fazer? Então, com desespero, eu vou partir para um lado onde eu ponho em risco a minha marca, a minha vida, meu negócio, meus funcionários, né? Porque agora eu estou desesperado, não tem justificativa. É verdade. Prefiro não fazer, chega na sala, não deu para fazer. Isso. Ia dar, sem dúvida. Não, e não iam deixar numa situação como essa que eu nunca estive no aprendiz até Eles hoje. iam perder, talvez, mas iam perder a tarefa, não iam perder a vergonha. Não sei se você entende, é diferente um pouco. Melhor ficar vermelho um minuto que amarelo o resto da vida. Frase que eu uso e sempre pautou minha vida. O que você tem a dizer de tudo isso? Bom, antes de mais nada, dentro de uma sociedade tem que ter cumplicidade. E o puxão de orelha está muito bem entendido. Não vai acontecer de novo. Não trabalho assim. Peço desculpas ao Grupo Elo. Peço desculpas ao Walter. Peço desculpas ao Pedro por ter visto esse vídeo infeliz da minha parte. Eu como líder, jamais deixaria esse assunto ir para frente como foi. Eu jamais teria deixado isso acontecer. É gravíssimo o líder deixar isso acontecer. E é um péssimo exemplo para todos nós. E, portanto, eu não tenho outra saída do que dizer a você que, por essa sua liderança, dá a possibilidade de ser meu sócio. Você está demitido. E mais do que isso, eu seria muito incoerente hoje se deixasse você continuar com a gente. Então, junto com Edson, Eduardo, dá a possibilidade de ser meu sócio pela atitude que você tomou dentro da tarefa número 8, que não combina com o Eduardo que eu conheci. Você também está demitido. E aí, meninas? Vale a pena ser ético? O que vocês acharam do vídeo? Meninas?
Vocês estão me ouvindo? Oi, prof. Estamos sim. Oi. Então, o vídeo, pegando um gancho, né, das aulas anteriores que a gente falou sobre trabalho em equipe, nós vimos exatamente a questão da liderança, né? Então, ele se obriga, então, não somente a demitir o rapaz que executou, né, a parte da falta de ética, mas também a liderança que não impediu que isso fosse adiante, que deixasse de ocorrer, né? E aí a gente viu um programa onde ele faz 2 demissões, certo? O que a gente vê muito forte nesse vídeo, né? Que a ética, né, da forma que o Robert just colocou, né? Não me importa ter aí 10, 20 anos de casa, a partir do momento em que eu passo a ser uma vez só antiético, desonesto, cai tudo por terra aquilo que já foi plantado ou construído durante um longo tempo, né? Então, por que vale a pena ser ético? E não somente uma vez, mas uma constância, né? Porque é uma história que você está fazendo. É a sua história que você está construindo, né? Então, vale a pena ser? Com certeza, vale a pena ser. Mas há um preço a ser pago por isso. Ou seja, você está disposto a exatamente em algum momento, se for preciso, abrir mão de algo que você quer ou deseja para ser ético? Essa que é a pergunta, né? Essa que é a questão que a gente tem que avaliar. Talvez, durante o processo do programa ali, será que ele pensou sobre isso? Ou ele só quis entregar? Que é isso que a gente vai falar agora, sobre a ética profissional, tá? Deixa eu voltar lá no PowerPoint. Ética e o comportamento profissional. Vocês estão acompanhando ali? Parece para vocês? Sim, aparece, prof. Tá. Ética e comportamento profissional, né? O que nós vemos aí ao longo, né, desse tempo que a gente está de mercado? Que nós temos prazo para entregar, que nós temos metas para alcançar, e tudo isso causa um estresse, né? Junto com isso vem a questão da segurança e estabilidade da profissão, né, da vaga, do emprego, o salário em si, certo? Então, tudo isso gera uma pressão, um estresse que às vezes você não foca naquilo que tem que focar, né? E é por isso que eu vou colocar agora essa questão. Você realmente abriria a mão, você realmente já colocou isso na balança para poder dizer, vale a pena ser ético? A que preço e a que custo faríamos isso? Eu estou colocando aqui novamente uma questão que a gente viu no vídeo. Naquele momento ali, ele só pensou na entrega da meta, na entrega do trabalho, na entrega da apresentação daquilo que foi pedido. Entregar a meta, entregar o objetivo. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Trabalho em equipe, todos juntos para entregar algo. Mas até que ponto nós vamos, quais são os nossos limites frente, então, agora a um trabalho que tem que ser executado com ética, certo? Ou seja, o teu chefe vem e vai dizer, faz isso, faz aquilo, faz por baixo dos panos. Você faria ou não faria? Se é o teu emprego, se é o teu salário que está em jogo. Agora que pesa, vale a pena ser ético? É aqui que vem a questão, sabe, gente? É quando a gente fala sobre ética e sobre moral, numa questão de lei para a base da sociedade, é quando a gente está falando sobre teoria, né? A questão da prática que está faltando. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo que está pressionando o tempo todo, né? E aí o que a gente vai pesar, né? Lembro da empatia? Sempre
a gente se colocar no lugar do outro. Por que o outro está fazendo daquele jeito? Né? Por que ele decidiu ou tomou aquela decisão? Existe sempre uma justificativa. Né? Lógico que nem tudo vai ser o certo ou o correto, né? Mas existe um motivo de ter feito como fez. Mas o que a gente tem que levar em consideração aqui é sobre ao que nós estamos dispostos a abrir mão, né, para ser ético. É questão de balanço, é questão de construir uma história aí, né? Eu costumo falar que é sobre plantar e colher. Lógico que naquele momento que você tomou uma decisão baseado nos fatores atuais ali, às vezes a gente esquece que tem alguém vendo, né? E alguém que vai fazer com que volte para ti exatamente o que a gente plantou. Então, plantar e colher pode ser a longo prazo, como foi que alguém colocou aí, né? Se a gente pensar a um nível de sociedade, às vezes eu não vou ver a colheita do que eu estou plantando, mas os meus filhos vão ver. Então, se todo mundo pensasse dessa forma, a sociedade mudaria. Mas hoje a gente está muito egoísta, hoje a gente está muito momentâneo, né? A gente faz para colher já. A gente quer o agora. A gente não está plantando para colher para frente, para o futuro, né? Então, as nossas ações, elas estão... É bem forte até isso, mas são irresponsáveis, né? A gente não pensa num todo, numa comunidade, numa história, né? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos compartilhar aí. Alguém tem algum exemplo de que valeu a pena ser ético? Certo. Eu vou contar uma história para vocês que vai pegar gancho agora para aquilo que a gente tem que fazer, tá? Eu tinha uma conhecida minha que ela trabalhava na recepção de uma empresa e ela tem ligações e ela, por ordem da chefia, né? Ela sempre tinha que dizer que ele não estava, que ele não podia atender, que ele estava em reunião, ou seja, ela vivia mentindo a pedido do chefe. E aquilo incomodava ela. Por quê? Porque um dos seus princípios, um dos seus valores era a honestidade, era a verdade. E aquela ação, aquela pequena ação, né? Que a gente olha assim, mas é tão pouco mentir, né? E o chefe que está pedindo para mentir, a mentira não é dela, a mentira é transferida. Mas aquilo estava ferindo os valores dela. Então chegou um dia que ela não aguentava mais e ela disse, eu vou, ou o senhor atende, ou o senhor... faz o que é para ser feito, né? Ou eu falo a verdade, ou então eu estou pedindo a conta. Nesse momento, o que ela colocou em jogo, gente? Meninas, por causa dos valores e dos princípios dela, ela colocou em jogo... O emprego, salário. Isso mesmo. Mas nesse momento é porque a gente só está pensando nisso, né? Mas olha só o que aconteceu, né? No fim da história. O chefe dela estava precisando de alguém para a área das finanças, né? Que iria mexer com o dinheiro, contas a pagar, contas a receber. Em quem que vocês acham que ele pensou? Exatamente nessa moça. Ele promoveu essa moça que não suportava mentir para uma área de confiança. Ou seja, no momento em que ela somente não aguentava mais ferir os seus valores, ela revelou algo que foi benefício para ela. Então, no momento em que a gente acha que ser sempre ético, né, a gente pode achar que, não, aquilo ali eu estou abrindo mão de algo. Mas talvez naquele momento em que você está prevalecendo valores e princípios, isso vai trazer algo para o teu futuro. Talvez você perca naquele momento, mas você vai ganhar para o futuro. É esse que é o ponto-chave fundamental, que é o que eu falei para vocês agora. A gente está vivendo uma sociedade que é momentânea. Então, a gente não quer perder agora, mas às vezes perder agora
pode ser ganhar no futuro. Conseguiram entender? E ética é uma questão de escolha. Então, às vezes, você tem que escolher perder agora para ganhar depois. Mas muita gente hoje não quer perder agora. Entenderam? Por isso, ética é questão de escolhas, certo? E isso é fundamental para a gente pensar sobre o nosso comportamento profissional, né? Vezes a ética. Por que a professora falou sobre essa historinha, né? Princípios e valores? Porque ética e moral, normalmente eu sempre digo que é a lei, que é a norma estabelecida por uma comunidade, né? Por uma sociedade, por um todo, tá? Um bem maior, né? Para um melhor viver entre várias pessoas. Princípios e valores seria a lei que é estabelecida individualmente. Então, princípios e valores são para reger a minha vida, né? A minha forma de ser, o meu comportamento individual, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Exatamente isso. É estabelecer os nossos princípios e valores. Por que é tão importante eu saber quais são os meus princípios, quais são os meus valores? Vai ser a minha base de como conduzir a minha vida, para que me ajude a fazer escolhas, certo? Princípios e valores, eles nos defendem, né? Eles nos guardam, porque os princípios e valores, assim como a moral e a ética, é um jogo de regras, né? São normas, são leis, que é exatamente para que eu possa viver bem. É aquilo que vai me ajudar a fazer escolhas e decidir, né? Se aquele emprego está dentro dos princípios em que eu vivo, eu vou seguir adiante. Ah, não tá. Qual escolha eu vou fazer? Não vou adiante. Então, são pontos para que eu possa medir e avaliar se eu sigo adiante ou se eu recuo. Se eu faço escolha de sim, eu faço escolha do não. Princípios e valores são leis individuais. É aquilo que me ajuda a fazer escolhas para me guardar, para me defender, certo? Um exemplo que eu sempre uso em sala de aula quando eu falo sobre princípios e valores, né? É exatamente quando a gente tem que fazer escolhas na vida. E quando uma moça, principalmente, né, tem seus princípios que foram exatamente estabelecidos lá, né, desde o momento em que nasceu, que foi constituída, né, dentro de uma família, com pai, com mãe, foi aprendendo desde pequena, crescendo, né, com aqueles princípios e valores dentro de casa, certo? Somados aos que veio aprendendo daí na sala de aula, na escola, na faculdade, aí foi trabalhar e aprender mais algumas coisas, ela foi criando, então, as suas próprias leis, né, aquilo que é bom ou não para mim, então ela foi construindo, certo? Normalmente eu digo que aquela pessoa que não tem os seus princípios e os seus valores, automaticamente alguém que tenha, que vai entrar na sua vida, vai acabar fazendo com que você siga princípios e valores que não são os seus. Então, é sempre bom que eu tenha meus princípios e meus valores, porque senão eu vou seguir princípios e valores de outra pessoa, certo? O que a gente vai fazer, então? O que nós chamamos de uma viagem. O que é essa viagem? Você vai trabalhar essa questão dos teus princípios e dos teus valores. É uma atividade que a gente faz exatamente para definir quais são os meus princípios e quais são os meus valores. Baseados no quê? Naquilo que é importante para você, tá? Isso aqui eu vou deixar como atividade para vocês. São 9:02 agora, a gente precisa ir para a apostila. E essa dinâmica eu vou passar para vocês, vocês vão fazer em casa. Então, vocês vão responder para mim quais são os seus valores, certo? Por que é importante a gente saber quais são os nossos valores, os nossos princípios? Podem responder, gente.
Meninas, vocês estão tímidas? Eu vou tirar a fotinha e vou mandar para vocês ali. Já receberam aí, já? Sim. Faz uma atividade lá. O que é ética? Qual é a diferença entre ética e moral? E o que você viu no vídeo em relação à ética, que é esse vídeo que a gente acabou de ver do Roberto Justus, tá? Então, são 2 atividades aí que você vai fazer. Agora, nós vamos para a apostila. Vamos lá? Capítulo 14, página 70. O que nós vamos ver aqui, tá? Ética na farmácia. É muito legal esse capítulo aqui, que vai falar sobre algumas ações reais mesmo que a gente convive, né, e vivencia, tanto do comércio, mas também levando mais para o lado particular de farmácia, tá? Então, eu vou pedir para algumas meninas me ajudarem na leitura, tá bom? Deixa eu ver. A Maria Arlene. Oi. Pode ler para a gente? Qual que é? Ali nos fundamentos. A palavra ética está intimamente ligada. Cadê? Página 70. Isso. Baixo. Fundamentos. Né? A palavra ética está intimamente ligada. Falei isso aqui? Pode ir, pode ir. Até o final ali. É só esse texto aqui, fundamentos. Pode ler, tá? A palavra ética está intimamente ligada à palavra respeito. Ou seja, em síntese, se o atendente de farmácia souber respeitar os clientes e seus colegas de trabalho, estará agindo com ética. No entanto, a maior dificuldade em praticá-la é que a ética também está envolvida com os valores de um indivíduo. Como esses valores podem mudar? Pois depende da cultura, idade, criação, família. Entre os outros fatores, algumas considerações são importantes para orientar o atendente de farmácia na prática de atitudes, ética do ponto de vista profissional. Em suma, quando o atendente de farmácia estiver trabalhando no estabelecimento farmacêutico, deve, independentemente das suas crenças ou valores, agir conforme a ética de um profissional da saúde. O ambiente farmacêutico envolve uma diversidade de clientes, diferentemente de outro ramo comercial. Na farmácia, o perfil dos clientes é variado, pois se encontram diferenças significantes no padrão em relação ao gênero, religião, situação financeira e social, cor da pele, etnia, grau de escolaridade, orientação política, etc. Diante disso, é normal que cada atendente de farmácia tenha sua preferência ou identificação para um grupo ou perfil específico de cliente. No entanto, esse deve agir de maneira imparcial, deve tratar todos da mesma maneira, pois apenas desta forma garantimos a ética profissional. Muito bem, obrigada pela participação. Então, a ética na farmácia ali, né, na base de fundamentos, vai estar falando o quê? Que ética está relacionada a respeito. Então, se o atendente de farmácia respeita, né, independente de qual pessoa que está entrando ali, que vai ser paciente, né, independente da cor, independente da idade, independente do sexo, tem que respeitar, porque é uma pessoa, é um ser humano, certo? Ou seja, o que o texto está dizendo aqui? Que você, como atendente,
vai ter as suas preferências, né? Pelos seus princípios, pelos seus valores, pela tua cultura, pela tua educação, por aquilo que você já conheceu da vida. Você vai ter uma preferência por um grupo X ou Y, né? De pessoas. Mas você não pode agir dessa forma. Você é um atendente de farmácia, você vai ser ético, você vai respeitar. E todos que vierem, como cliente, paciente, você vai atender da mesma forma, certo? Então, vamos lá. Ética na farmácia, né? O que nós vamos ver aqui? São pontos fundamentais para uma postura de alta qualidade, ou seja, o que se espera do atendente de farmácia? Alguns pontos chaves aqui, tá? Primeiro, mantenha sigilo, certo? Isso é algo que é pedido para qualquer profissional, mas você, como atendente de farmácia que vai trabalhar com saúde, né, tem que considerar muito isso. Então, mantenha sigilo. Eu vou pedir para Balas. Pode ler para a gente, Juscelene Balas? Posso. Mantenha sigilo. No exercício do cargo como atendente de farmácia, existe o acesso por meio da interação com o cliente. As informações pessoais que precisam ser consideradas secretas do concessionário, pois ao receber um cliente, o atendente de farmácia pode se deparar com várias situações sobre a existência de uma doença grave, dependência por drogas, gravidez ou adultério. Independente da situação encontrada em hipótese alguma, as informações do cliente deverão ser comentadas com os colegas de trabalho ou até mesmo com familiares. Esse sigilo profissional é fundamental para manter a integridade moral dos clientes. Agindo, ao contrário, promove-se o desrespeito para com o próximo. O atendente de farmácia deve entender que, quando cada cliente revela uma informação pessoal, não significa que o fez por considerar amigo íntimo, mas apenas porque essa informação é fundamental para um atendimento adequado. As consequências da transmissão de uma situação pessoal do cliente podem ser gravíssimas, e é dever, acima de tudo, do atendente de farmácia que essas informações sejam mantidas em segredo. Muito bem, obrigada pela participação. Então, aqui o ponto fundamental, mantenha sigilo. Por quê? Porque certos assuntos, certas informações, elas vão ser compartilhadas com você, não porque você é quem você é, mas porque você é o atendente de farmácia. Então, se você está ali naquela posição, dependendo das circunstâncias ou da situação, o paciente vai ter que compartilhar com você alguma situação, mas não quer dizer que ele está confiando em você como um amigo. Ele está confiando uma informação ao profissional, o atendente de farmácia. E daí você tem que manter sigilo, você não pode espalhar isso como se fosse uma fofoca, né? Entre amigos e colegas de trabalho, ou vai para casa com familiares. Aí você vai dizer, professora, mas quem é que faz isso? Eu tive um exemplo uma vez, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, que um dos gerentes, né, foi provavelmente tomando café com a esposa, foi falar sobre assuntos que aconteceram dentro do banco naquele dia, dentro da agência. E o problema é que ele falou sobre um cliente, uma cliente que era vizinha, né? E quem estava no café com eles, acho que era a sogra dele, eu acho, ou uma colega. E caiu no ouvido da vizinha, que é a cliente da história, que o amigo, o gerente, estava passando informações sigilosas. São informações que eram informações bancárias, que a gente não pode estar passando para todo mundo, né? E o que aconteceu? Processo administrativo. Então, o que acontece? Se cai no ouvido do paciente que a história que ele compartilhou dentro da farmácia caiu no ouvido de pessoas lá para fora, isso pode dar problema para você. Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui, né? Que o paciente não está te considerando um amigo, ele está compartilhando uma informação que é importante para a situação e que você não deve levar isso adiante. Morre com você ali, certo? Tipo de situações aqui, né? Foi colocado, deixa eu ver. A gravidez, adultério, drogas, né? Então, um usuário de drogas que ninguém sabe, né? Já pensou daí você espalha e vem cair no ouvido de uma mãe, de um pai, né? Então, isso quem tem que falar, quem tem que tomar ação
são as pessoas que são envolvidas na situação, né? Uma gravidez indesejada, um adultério, né? Não cabe a você ser o justiceiro, né? E tentar resolver a situação. O que foi compartilhado com você ali tem a ver com a situação, o remédio que a pessoa está precisando, né? Conseguiram entender, gente? Tranquilo até aqui, meninas? Sim. Seguindo adiante, seja discreto. Marceli Bis, pode? Oi, posso? Durante um atendimento, existem algumas situações que podem ser constrangedoras para alguns clientes. Por exemplo, uma mulher comprando absorventes, sabonete íntimo e etc. Com um atendente de farmácia do sexo masculino, da mesma maneira, um homem ou adolescente que entra na farmácia com o intuito de comprar um preservativo, gel para lubrificação íntima ou comprimido para disfunção sexual, e são abordados por um atendente de farmácia. Em ambas as situações pode haver constrangimento pelo cliente. Com isso, competirá ao atendente agir da melhor maneira possível para evitar essa situação, devendo atuar de maneira natural e sem admiração pela compra, mostrando ao cliente que isso é algo natural. Além disso, o atendente jamais deve se dirigir a um colega de trabalho perguntando algo em voz alta sobre o produto desejado pelo cliente. Essas e outras situações são comuns em alguma farmácia, e o atendente deve sempre ter o bom senso e agir com discrição. Muito bem. Então, ser discreto. Depois de manter sigilo, ou seja, foi dividido com você alguma informação, nós temos a questão de ser discreto aqui. O que é ser discreto, né? Você, como atendente de farmácia, talvez para você, naquele momento, vai ser algo novo. Mas o que você tem que transparecer para o teu paciente ali? Que é novidade? Não, né? Que é algo que você vivencia sempre. Que o que ele está fazendo é algo que muitos fazem e que para você é natural. Então, no primeiro momento, né, você talvez nunca viu, mas vai ter que agir de forma que para você é natural. Por quê? Porque você tem que pensar no paciente. O paciente ali, né, entrando na farmácia e fazendo uma compra, né, que ele já provavelmente já deve estar se sentindo no constrangido, então você tem que fazer com que ele se sinta tranquilo, né, que ele se sinta natural. E isso você vai passar exatamente com a tua naturalidade ao atender, certo? Por exemplo, né, às vezes o que acontece, você é atendente de farmácia, tem outro atendente de farmácia, aí você vê um adolescente comprando preservativo, você vê um adolescente comprando lubrificante, por exemplo, né, e vai fazer aqueles comentários bobos, né, olha só, será que ele pega alguém, será que é a primeira vez, né? Aí o paciente, que eu não posso ter que olhar que é um adolescente, mas é um paciente, né, eu tenho que fazer com que ele se sinta tranquilo, né, e que você vai ter que passar essa naturalidade, então, para ele, né. Outra coisa que também que foi colocado, né, sobre o bom senso, eu não posso sair aos berros dentro da farmácia perguntando sobre medicamentos, né, e constranger o meu paciente, por exemplo. Para você vai ser natural, né, um farmacêutico, um atendente de farmácia que trabalha há anos, né, ali na farmácia, e daí para você é natural, mas para o paciente não é, né, e daí ele chega pedindo pomada para hemorroida, por exemplo, daí você vira para trás e dá um berro, fulano, tem pomada de hemorroida, pensa cara do paciente, né, nunca mais vou voltar na farmácia onde você vende ali. Então, essas questões, né, que às vezes para a gente pode ser engraçado aqui nesse momento, mas lá no momento do atendimento em si, é algo delicado, né, é algo constrangedor, e que a gente precisa trabalhar exatamente essa questão. Porque aqui a gente está se referindo exatamente à ética no ambiente de trabalho, juntamente com o atendimento ao nosso cliente, que é paciente, né? Seguindo, apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Alisson, é isso? Alisson é outra pessoa? É outra pessoa que está aqui, né? É a Stephanie. A Stephanie. Lê pra gente? Sim. Tá um pouco uma bagunça aqui do Nenê, mas
Acho que vai dar. Apenas prometa aquilo que consegue cumprir. Em um atendimento, jamais deve acontecer a promessa de produto, prazos ou condições de pagamentos impossíveis de serem cumpridas. Situações em que, por exemplo, é prometido a entrega de algum produto para o cliente, mas não se concretiza. Cria uma relação comprometedora para o atendente de farmácia, diminuindo a credibilidade da farmácia. Para situações em que se envolve essa temática, o atendente deve agir de maneira sincera e verdadeira, explicando as reais situações envolvendo o atendente, seja na promessa de um produto, prazo de pagamento e etc. Muito bem. Então, o que a gente não pode fazer? Prometer, né? Se comprometer, exatamente, com algo que a gente não tem autonomia, autoridade ou responsabilidade de cumprir. Por quê? O atendente de farmácia, ele não vai ser o responsável exatamente por pedido, ele pode até ser ajudar na logística, né, em fazer distribuição, de colocar nas prateleiras, cuidar das prateleiras, né, mas não exatamente do pedido de compra. Se ele não é responsável por isso, ele não pode se comprometer em entregar o medicamento uma semana depois, né, sendo que ele não é responsável por aquilo ali. Então, nunca se comprometa, nunca prometa algo que você não tem autonomia de cumprir. Por quê? Porque você não vai somente falhar com você, com a sua imagem, né? Mas a gente tem que lembrar que você, como atendente de farmácia, está representando um CNPJ, uma pessoa jurídica, né? Pode ser uma drogaria, pode ser uma farmácia, certo? Então, esse paciente que não foi atendido conforme foi prometido para ele, ele não vai falar mal do atendente, ele vai falar mal do estabelecimento, da empresa, da farmácia, da drogaria, certo? Separe o profissional do pessoal. Jersey, Caterine? Já falo, prof. Separe o profissional do pessoal. Um cliente é um cliente, assim como um profissional é um profissional. O balcão de uma farmácia é um local onde muitas vezes se formam relações pessoais de amizades entre clientes e seus prestadores de serviço, seja o atendente de farmácia ou farmacêutico. No entanto, isso ocorre de maneira natural e comedida. Por isso, é inadequado para um atendente de farmácia buscar intimidade com seu cliente. O atendimento em uma farmácia é algo profissional e devem-se abordar os assuntos relacionados à necessidade do cliente. É extremamente inconveniente o atendente expor seus problemas pessoais aos seus clientes e até mesmo aos seus colegas de trabalho. As situações e problemas pessoais devem ser resolvidas em casa e não trazidas para o ambiente de trabalho. Muito bem. Então, né, até nesses termos, o que aconteceu hoje, né? Tive problemas pessoais, mas fazendo alterações que eu pude fazer aqui, né? Não deixar de entregar o que eu precisava entregar hoje, né? Que é a nossa aula de hoje. Então, a gente precisa separar exatamente essa questão, independente da situação que a gente está vivenciando e vivendo, né? Qual a seriedade da situação, a gente precisa separar o profissional do pessoal. E aqui, a gente está falando de relacionamentos, né? Ou seja, eu vou criar um relacionamento em que a gente até defende isso quando a gente for falar sobre atendimento ao cliente, que precisa criar elos, né? Mas nós temos limites, né? Níveis, tá? Então, quando você fala exatamente sobre ética, né? A gente está falando sobre separar o profissional do pessoal. Eu não posso ter no meu paciente, no meu cliente, um amigo a um nível em que eu revele para ele coisas que acontecem no meu local de trabalho. Conseguiram entender? Então, eu tenho que separar amizade, amigo, né, e local de trabalho. E isso até mesmo entre colegas de trabalho, né? Amizade à parte e metas, né, trabalho em equipe, aquilo que a gente tem que entregar também tem que ser profissional no nível
profissional dentro do ambiente profissional e amigos, então, lá fora. Para terminar, então, ética com a decisão médica ou farmacêutica. São 9h23 e eu vou pedir para Tânia, pode ler para a gente? Regina? Oi, prof. Oi, Tânia. Então, eu tô sem a minha apostila, porque eu tô atendendo aqui um pessoal, daí eu não tô em casa, daí eu acabei ficando sem apostila hoje. Então, tá. A Regina, consegue ler pra gente? Ética. O áudio dela tá falhando. Ética com a decisão médica, prof? Isso, ética com a Falhando, decisão né? médica ou farmacêutica, é. Posso sim, claro. Há situações em que o atendente de farmácia não concordará ou achará estranho o tratamento proposto para o cliente. Porém, nessas situações, jamais o atendente deve expor sua opinião ao cliente, como o prescritor, ou seja, o médico ou farmacêutico. Caso o atendente questione o tratamento na frente do cliente, possivelmente essa atitude deixá-lo inseguro e confuso, trazendo dúvidas em relação ao seu próprio tratamento. O cliente muitas vezes não tem o conhecimento apropriado para questionar um tratamento proposto, e muito menos para discutir a dúvida do tratamento de farmácia. Essa relação deve ser feita com profissionais da saúde que dominam o assunto. Em um ambiente de farmácia, é vital o zelo pelos valores morais, praticar respeito ao ser humano, por meio da ética profissional. Por isso, é indispensável que o atendente de farmácia tenha a percepção necessária para que o trabalho esteja alicerçado em princípios éticos e morais. Se o objetivo do trabalho em uma farmácia é repassar medicamentos, perfumarias, cosméticos, entre outros, oferecer serviços como aferição de pressão arterial, dosagem de glicêmica e farmacêutica. Os funcionários cliente ocorra de forma igualitária. E o tratamento igualitário não quer dizer que o tratamento do atendimento deverá ser personalizado, porém, acima de tudo, deve ser fazê-lo com muito respeito e principalmente com ética profissional. Isso, Finalizando pode. com o tema, uma frase de reflexão de Oscar Wilde. Chamamos de ética um conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas e as pessoas fazem quando não há ninguém olhando. Muito bem, obrigada pela participação, Regina. Para terminar, então, ética com a decisão médica ou farmacêutica. Esse ponto aqui, ele é um ponto fundamental, tá? Por quê? O que acontece, né? Eu, como atendente de farmácia, o farmacêutico, no caso, né? A gente não pode deixar o cliente, o paciente, em dúvida em relação ao seu tratamento. Por exemplo, né? Você é um atendente de farmácia e recebe ali um paciente... Eu respondi a minha pergunta. Vem um paciente com uma receita, com um tratamento, aí você lê, né, a receita e, de repente, você dá a sua opinião.
minha mãe já passou por isso e ela tomou e realmente dá certo, ou você diz, não deu certo, é melhor, né, um chazinho natural e tal. Eu não posso correr o risco de que a minha opinião, né, pessoal, possa vir deixar, então, o paciente na dúvida. Primeiro, eu sou atendente de farmácia. Eu tenho que sempre trabalhar em conjunto com o farmacêutico. Isso a gente falou bastante, né, na semana passada, exatamente enfatizando essa questão do trabalho em equipe, né? Segundo, se eu tenho alguma dúvida como atendente de farmácia, atendendo o cliente repassa a dúvida dele para você e você não sabe responder, você não tem o dever também de saber responder, tá? Você tem que se dirigir ao farmacêutico ou então ligar para o médico que passou a receita. Você não pode tirar dúvidas ou conclusões sozinho, deixando esse paciente com mais dúvida ainda, tá? Levando sempre em consideração que o público-alvo de uma farmácia, de uma drogaria, né, é exatamente pacientes que estão fragilizados, pacientes que estão passando por problemas de saúde, né? Então a gente não pode piorar a situação, a gente tem que ser solução para o problema desse paciente, tá? Aí tem uma frase muito legal, que é exatamente essa questão aqui, né? Chamamos de ética conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Por quê? Ética não muda. Ética é lei, né? É regras, são normas estabelecidas para uma sociedade viver bem. Agora, o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando não há ninguém olhando, nós chamamos de caráter, né? Então, quando a gente é ético, a gente faz até quando as pessoas não estão olhando. Lembrando, o caráter é algo que a gente forma até os 4 anos de idade, né? Princípios e valores, então, ao longo da vida, né, que a gente vai crescendo no ambiente, né, que a gente é criado com pai, mãe, vovó, isso vai sendo trazido, né, vai sendo construído na vida da gente, tá? Então, para a gente terminar, são 9h30, eu vou entregar a vocês, faltando 15 para as 10. Eu queria ver as respostas de vocês, tá? Então, você talvez não responda as duas, eu vou pedir, vou citando o nome aqui, eu vou pedir para responder a 1 ou a 2, tá? Então, começando pelo Alisson, que não é o Alisson, que é a Stephanie. Responde para mim o que você colocou na número 1. Como você agiria diante de uma situação em que o tratamento direcionado ao cliente apresenta problemas na descrição? O que você faria? Eu respondi que consultaria o farmacêutico. Muito bem, é isso aí, é o que exatamente a gente acabou de falar, né? Então, a gente precisa tirar a dúvida ou com o médico que receitou, ou então com o farmacêutico. Muito bem. Jay-Z, na 2, o que você fez? Jay-Z Catarine. Pode escrever também se não tiver. Tem áudio, ótimo, pode falar. Um pouquinho que aqui tá com barulho. Reflita sobre a frase de Oscar e o que ela significa para você. Para mim, igual ela quer dizer, deixa eu só ler a frase de novo aqui. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todas estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando não há ninguém olhando chamamos de caráter. Então, para mim, ele quis dizer que a ética é aquilo que é para manter o equilíbrio, né, como eu já tinha falado. E o caráter define quem você é. Se alguém estiver olhando ou se alguém não estiver olhando, você vai fazer a mesma coisa, porque é do seu caráter. Muito bem. Exatamente. Os dois têm que caminhar lado a lado, né? Perfeito. Verdade. Vamos lá. Jennifer, número 1, o que você fez? Eu falei que primeiramente tiraria a minha dúvida com algum colega de trabalho. Caso não obtenha respostas, iria entrar em contato com o prescritor para tirar essa dúvida. Perfeito, muito bem. A Balas, o que fez na 2? Eu coloquei que para mim significa que não podemos ter dois lados, né? Respeito e caráter tem que andar lado a lado um ao outro. Muito bem. Marceli, na 1, o que você fez? Na 1 eu coloquei que primeiro eu entraria em contato com o farmacêutico
para assim ele ver a situação e talvez entrar em contato com o prescritor ou o médico sobre a descrição. Muito bem. Maria Arlene, o que você fez na 2? É o que eu tinha falado, os dois, né, o caráter, né, e a ética, sempre tem que estar junto ali, né? Não pode ser uma coisa só ou outra, né? Tem que ser bem balanceado os dois, né? Muito bem. Para poder viver na sociedade, né? Sim, verdade. E a Regina, o que a Regina fez na 1? Regina! Cadê a Regina? Oi, prof. As duas, eu coloquei a primeira. Eu analisaria rapidamente o meu cliente. Se eu não entendesse o que estava me passando, eu chamaria os meus superiores para resolver o que eu não posso resolver. Na segunda, eu fiz um parâmetro entre uma e outra. Ética é um conjunto de leis que somos obrigados a cumpri-lo diante da sociedade. Obrigatoriamente cumprir diante da sociedade. Caráter, ele é edificado desde criança. Dentro do primeiro ano, aos 4 a 5 anos, o caráter da criança é formado. Porque eu tenho uma filha, sabe? E eu fico treinando o caráter dela. Para não mentir, para obedecer, para ser... formar o caráter de uma criança onde que ela não possa... que ela possa... andar lado a lado, o caráter e a ética, o caráter da criança ele é formado dentro do lar, não é na escola. O caráter ele é formado entre pai, mãe, avós e as pessoas que rodeiam aquela criança. E for pessoas boas, dependendo de raça, cor ou poder aquisitivo, seja pobre ou rico, classe média, não é porque a pessoa é rica que ela vai ter um bom caráter. Não, o poder aquisitivo não justifica o caráter. Caráter excelente. Tem pessoas que têm o poder aquisitivo e têm um caráter péssimo. Foi isso que eu coloquei. É uma ponte entre a ética e o caráter. É a minha resposta. Ótimo, muito bem. Então, concluímos, né, na aula de hoje. Eu não vou falar. Falando sobre ética, falando sobre valores, né? Eu quero só que vocês saiam daqui hoje tendo em mente que ética e moral são leis, normas, né, estabelecidas para a comunidade, né? Então, isso é algo que vai ser de uma forma generalizada, né? Então, nós temos as leis, nós temos que respeitar as leis, as normas dentro da empresa, né? Agora, princípios e valores é algo individual. Então, você tem que saber quais são os teus princípios e quais são os teus valores. Por isso que a professora, então, deixou 2 atividades ali. Uma em que você vai responder de acordo com a apostila, de acordo com o que a gente viu hoje em sala de aula. Em sala de aula, não. É aula online, né? Nos vídeos, nos slides, tá? Exatamente. E os princípios e valores, né? Que quando você for responder lá quais são os teus princípios e valores, né? Você vai ter que pensar sobre isso, né? Aquilo que você já tem como princípios e valores, aquilo que você acha que precisa melhorar. Então, você vai estar respondendo e a gente vai estar, então, conversando sobre isso na próxima aula, tá bom? Mas separe bem isso, ética e moral, né? É algo que é estabelecido pela sociedade, princípios e valores. Isso é você quem constitui dentro do teu lar individual, né? Lembrando que qual que é a menor célula de uma sociedade, né? É a família. Então, se houvesse princípios e valores bem estabelecidos dentro das famílias, e se a família fosse esse núcleo defendido, né, na sociedade, nós teríamos moral e ética, baseados em princípios e valores já dentro da família, né? Então, oi, pode falar. Existe alguém que é 100% ético? Eu acredito que muita gente tenta dar o máximo para ser, que é aquilo que eu falei, né? Estamos dispostos a abrir mão de certos
não é luxo, né, mas de certos confortos para ser ético, que essa que é a questão, né? Será que eu respondi a tua pergunta? Não, é difícil. Acho que sim, porque... É difícil, professora, ser 100% ético. Eu não sei, eu conheço bastante gente que faz o máximo para ser o maior exemplo, né? Pode falar, desejo. Jess. Isso, Catarine, pode falar. Não, é que eu estava conversando aqui com meus pais, eles estavam ouvindo, né, nossa aula, e daí a gente chegou a esse comentário que é quase impossível, porque a ética é algo muito amplo, ser ético em tudo, em dirigir sem pegar no celular, é muitas coisinhas pequenininhas que Exatamente. diz que você é ético ou não. Então, eu acho que às vezes tu acerta em alguma coisa grande, ser ético em coisas grandes, como a gente falou, no trabalho e tal, mas em coisas pequenininhas, às vezes a gente não é ético, né? Então, eu acredito que não tem alguém que seja 100%, até porque ético, o que é ético às vezes para mim, para você não é ético, alguma coisa assim, entendeu? Isso é a moral, né? O que é moral para você pode não ser para mim, mas ética, ela não muda. A ética, ela vai ser pra Professora, eu acho que eu sou uns 30% ética. A verdade é assim. Tá mal. A verdade é assim, né? A gente é ser humano, a gente é falho, né? Mas a gente tenta acertar, né? Isso é uma constante. A gente tenta. Exatamente. Por isso, princípios e valores, né? Que traz para nossa individualidade. Né? Por isso que o número 100% eu acho... Acabou. 100% eu acho que é complicado, é um número, né, difícil aí. Mas acho que tem muita gente que tenta, né, no seu máximo, ser exemplo. Onde... Só Jesus foi 100%. Só Jesus. Ainda mataram ele. Então, lembrando sempre dessa questão da corrupção, né? Então, onde nós estamos sendo corruptos, né? Então, gente, meninas, a gente se vê então semana que vem. Entrego então aí para vocês. E assim que possível, já baixa esse vídeo aqui, já compartilha ali o link no grupo, tá? Tá bom, prof. Beijo.